Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à matéria que fala sobre dissertação, né? E dissertação argumentativa. Estamos em ano de vestibular, então temos que priorizar, tá, esse tipo de texto dissertativo argumentativo, né, que tanto, né, se pede nos vestibulares, tá, atuais. Enfim, falamos sobre a introdução, tá? Passei para vocês todos os mecanismos que nós precisamos utilizar para fazermos uma introdução, né, para a prova do Enem, tá? Aquilo que nós temos que obedecer como padrão para não perdermos nenhum ponto na redação. E hoje eu vou dar continuidade à estrutura desse texto, falando sobre uh, o desenvolvimento, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela, eu vou colocar um material para vocês, para que vocês possam acompanhar junto comigo, ok? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos texto dissertativo, desenvolvimento. Nessa parte do texto, o autor deve criar os argumentos necessários para sustentar, defender e convencer o leitor a respeito da tese proposta na introdução de maneira coesa e coerente. Bom, quando nós falamos da introdução, né, eu passei para vocês, né, as partes. Então, nós temos contextualização, fato, depois a tese, não é isso? E depois os argumentos. Você expõe ali os argumentos. Se você, né, for elaborar desenvolvimento 1 e 2, ou seja, 2 parágrafos de desenvolvimento, você irá apresentar 2 argumentos. Se você for apresentar 3 argumentos, você vai precisar de 3 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Cada parágrafo vai ser destinado, tá, a sustentar, defender a ideia que você apresentou na introdução. Então, esse argumento apresentado, ele precisará ser defendido, né, sustentado no desenvolvimento. Então, é para isso que serve o desenvolvimento, para que você possa, né, apresentar de forma, né, mais clara, né, tudo aquilo que você iniciou lá na introdução. Então, se você colocou um X de argumento, você terá que explicar melhor, tá? Ao ponto de defender essa sua ideia e de convencer o leitor de que essa sua ideia, ela tem fundamento. Ok, pessoal? Há uma seleção das ideias mais consistentes para fundamentar a ideia central. Por isso, certos aspectos e detalhes importantes podem servir para ampliar e explicar o ponto de vista definido. Usam-se 2 ou 3 parágrafos para essa parte. Foi como eu acabei de dizer, pessoal. Se você for fazer 3 parágrafos, você vai precisar de 3 argumentos. Se você for fazer 2 parágrafos, 2 argumentos. Você só não pode fazer apenas um parágrafo de desenvolvimento, tá? Isso será insuficiente ao texto dissertativo argumentativo. Assim, no desenvolvimento, fundamenta-se a tese, amplia-se o tema. Então, é o momento de você ampliar, sustentando as suas ideias, tá? E defendendo-as. Isso é importante. Então, o que você usa? Né? Você usa logo de início algo chamado tópico frasal. Lembra que eu dei a vocês o quê? Um papel, não é isso? Uma folha com os principais conectivos. Tá? Nessa folha com esses principais conectivos, você tem, né, uma parte em que vai dizer assim, olha, em primeiro lugar, que é algo relevante. Então, como você pode começar o seu parágrafo de desenvolvimento 1? Primeiramente, em primeiro lugar, né, vale ressaltar, e aí você vai dizer o que vale ressaltar nesse seu desenvolvimento. Então, você vai dizer, obviamente, né, você vai se pautar no seu primeiro argumento,
e vai fazer uma frase, né, que a gente chama de frase-chave, que ela não se estende muito, para você poder iniciar a sua ideia, ok? Então, ela vai levar mais ou menos de 1,5 linha a 2 linhas, né? Não se estenda muito nesse tópico frasal. Ponto, vai colocar mais um conectivo e vai recomeçar o seu período, né, enfatizando, né, defendendo esse seu tópico frasal, ok? Daí você pode exemplificar, você pode colocar citação, tá? Para que você possa endossar essa sua ideia, tá? Nós vamos fazer isso em sala de aula, ok? Vamos estruturar, tá? Esse desenvolvimento em sala de aula, tá bom? Aqui nós vamos trabalhar somente com a teoria. Bom, existem muitos recursos linguísticos empregados para persuadir. A gente já falou essa ideia de convencimento, de persuasão, né? Já falamos essa diferença, né? Então, quando você convence alguém, né? E esse alguém assume a ideia passada por você, né? Isso é uma forma de persuasão. Dados ou fatos que podem ser comprovados, verdades inquestionáveis, pronunciamentos de pessoas renomadas, daí você entra, né, com uma citação de um filósofo, de um sociólogo, né? Você entra aí com a fala de um historiador, de um geógrafo. Comparações, você pode fazer comparação, por exemplo, se for alguma coisa que sempre né, voltada para o Brasil, você pode fazer uma comparação do Brasil com outros países, né? Ou se você estiver, por exemplo, falando sobre a pandemia, né, você pode fazer uma comparação dessa pandemia com outras pandemias, ok? Raciocínios constituídos de causa e consequência, então, por conta disso, houve uma consequência, por conta, né, do negacionismo, tá? Em relação à vacina, em relação à doença, o Brasil está, né, vamos dizer assim, recebendo como resposta, né, algo que está se demorando muito, né, com relação à vacina, à vacinação. Então, se tudo tivesse, né, acontecido com antecedência, se tudo tivesse acontecido, né, de forma a entender o contexto, né, um contexto grave, sério, nós já estaríamos, né, com uma parcela aí, eu acho que bem significativa da população já, essa parcela já estaria vacinada. Então, nós estamos escolhendo, né, isso é consequência de um negacionismo inicial, tá, com relação à Covid-19. Ok, pessoal? Bom, e aqui nós temos os tipos de argumento, tá? Então, para o professor José, os tipos de argumento são argumento de autoridade, que se dá pela citação de autores, como eu falei, você pega aí a fala de um sociólogo, de um filósofo e joga, isso aí se chama argumento de autoridade. Tem o argumento baseado no consenso, que se dá pelo uso de proposições acima como verdadeiras. É preciso não confundir com o lugar comum, de validade discutível e às vezes preconceituosa, tá? Então, no consenso, né? Entre o consenso, o que a maioria pensa. Agora, você tem que tomar cuidado com o que essa maioria pensa para que você não traga, né, ideias aí preconceituosas que possam infringir os direitos humanos. Argumento baseado em provas concretas, em fatos. Lembra que eu já falei para vocês que fato não é, né, não minimizando ninguém, não é algo particular, não é uma historinha contada ou noticiada, né, de forma particular, né? Nós temos que sempre lembrar que os fatos eles precisam ser institucionais, que os fatos precisam ser, né, em nível nacional, ok? Argumento baseado em raciocínio lógico, né? Mas aí cuidado também com essa questão do raciocínio lógico, porque ela tem que estar muito bem fundamentada, muito bem pautada, né? Porque o seu raciocínio realmente ele tem que passar uma lógica, porque senão, né, seria uma filosofia aí muito furada, né? E daí poderia trazer problemas ao seu texto.
Argumento baseado na competência linguística, caracteriza-se pela variedade culta da língua, do vocabulário adequado à situação. Então, obviamente, você vai selecionar um vocabulário que seja próprio àquele contexto, né? Você não vai aí escolher um vocabulário que nada tenha a ver, ou frases que nada tenham a ver com aquele contexto, com aquela situação, com aquele tema. Procure observar como os textos são desenvolvidos por seus autores. Veja como ficam desestimulantes se dizem o que já estamos cansados de ouvir, o que já é lugar comum, né? O que a gente fala de lugar comum? É que todo mundo já sabe, é que todo mundo já pensa. Então, assim, você não traz nada de novo, você não traz novidade ao seu texto, você não traz, você não causa uma impressão, sabe? Você não chama a atenção do avaliador por algo que as pessoas geralmente não falam aquilo, né? Como a gente chama de algo previsível. Então, se todo mundo fala, é algo previsível. Né? Então, você tem que trazer aquilo que é o imprevisível, aquilo que as pessoas geralmente não pensam, sabe? E que você, notoriamente, vai colocar porque é o seu ponto de vista, é o seu raciocínio, é a sua forma de pensar, tá? Que é sua, é peculiar. Observe como ficam interessantes, se são construídos com dados recentes, se bem usam a linguagem figurada ou se embasam em casos concretos. A gente precisa, obviamente, se basear em casos concretos, né? A gente não vai ficar navegando aí, né, em estilos literários, a não ser que seja para poder exemplificar ou para poder declarar algo que esteja pertinente ao seu texto, ao seu tema. Ok? Ao tema, perdão, ao seu tema não, ao seu texto e ao tema da redação, ok? Ao tentarmos construir novos argumentos, percebemos o quanto conhecemos do assunto em pauta. Jamais poderemos opinar e sermos convincentes se não dominarmos suficientemente o assunto. Outra pauta, né, pessoal? Eu sempre digo em aula que vocês precisam estar lendo, conectados, né, no mundo, para que vocês possam ter embasamento para poder escrever. Sem embasamento, sem informação, né, sem estar inserido em leituras, né, em documentários, em filmes, tá, para que vocês possam produzir o seu ponto de vista, tá, para que vocês cheguem a uma análise crítica sobre vários assuntos, vai ficar muito difícil você desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Por isso, são tão importantes a leitura, a conversa, o debate, a reflexão. Sem pensamento claro, não há argumentação. Tá? Então, antes de mais nada, você pode ver isso tudo, você pode ler, mas você tem que fundamentar tudo isso que você leu, tudo isso que você presenciou, que você tem visto em reportagens e tudo mais, e você tem que fundamentar isso num pensamento crítico, numa reflexão, tá? Então, você vai refletir sobre o assunto e vai se posicionar frente a esse assunto. Aí sim, você vai ter condições de escrever sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma insegurança. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Nós vamos conversar mais sobre esse assunto na segunda-feira, ok? Um beijo para vocês, tá? Um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.